A paz do Senhor Jesus a todos os meus queridos e amados seguidores das redes sociais, teu amigo pastor Rafael de Freitas. Estamos aqui mais um dia, querido, para trazer uma mensagem que te edifica, uma mensagem que vai te trazer esperança. Sim, trazer esperança. Nada além da verdade. Nada além das Escrituras, nada além dos 66 livros inspirados por Deus e escritos por homens, por santos homens de Deus. E junto com você eu queria compartilhar um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 4 e o verso 16. Vamos no versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 15 ao 16, que diz assim: dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvará tanto a tua própria vida quanto aos que te derem ouvidos. Queridos, o apóstolo Paulo, missionário, fundador de diversas igrejas, ele influenciou uma geração, levando eles a Cristo. E uma dessas pessoas se chama Timóteo, a qual ele trata como filho. Timóteo, um jovem, meu amado, que ingressou no ministério, seguiu Paulo em suas viagens e se tornando um pastor aos Efésios. E nesse versículo que lemos, precisamente o versículo 16, Paulo ensina a Timóteo a ter cuidado dele mesmo e da doutrina e perseverar nestas coisas. Paulo não está dizendo, em modo algum, que Timóteo venha perseverar na doutrina de homens ou de demônios, como diz o capítulo 4 e o verso 1. Mas na doutrina de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, edificar a casa dele sobre o alicerce, sobre o fundamento que já está posto. E que ele venha perseverar exatamente nos deveres de servo de Deus, como está lá em Atos 2:42, quando lá está escrito para nossa informação. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Paulo queria que ele perseverasse exatamente no ensinamento de Cristo que receberam de Jesus. E ele fazendo isso, Timóteo fazendo isso, conforme orientado por Paulo. Paulo diz: salvará tanto a ti como os que te ouvem, os que estão sendo influenciados e discipulados por ti. Já que Paulo está dizendo para Timóteo, além dele cuidar dele, que ele persevere nessas coisas, ele vai ser o exemplo para os que estão sendo influenciados. E o primeiro ponto que eu quero ver com você, e eu quero que você guarde essa frase: cuide de ti mesmo. Cuide. Por que cuidar de ti mesmo? Porque, irmão, doutrinas de demônios, homens que falam mentira, costumes de homens, estão ao nosso redor, ao derredor. Existe isso
Assim como existe o joio, existe o trigo. E Paulo está dizendo, cuida de ti para que tu não venha ser influenciado por doutrinas de demônios. Por quê? Porque no capítulo 4, no verso 1, já existe os adeptos da doutrina de demônios. Aqueles a qual, meu amado, se desviaram-se da fé e deram ouvidos a espíritos enganadores. Tem tantas doutrinas de demônios. Eu posso citar uma com toda clareza, com toda evidência: a encarnação. Se reencarnar o certo. Corrigindo, se reencarnar uma doutrina do espiritismo. Eles afirmam que haverá a reencarnação do homem. Só que isso é doutrina de demônios. Porque a própria Bíblia diz, a própria Escritura afirma que ordenado foi ao homem morrer uma única só vez. Depois disso, segue-se o juízo de Deus. Segue-se o juízo do Senhor. E tudo aquilo, misticismo, é doutrina de demônios, e tudo aquilo que é contrário às Escrituras. Doutrina de demônio vem das trevas. E Paulo está orientando aquele povo, orientando a Timóteo a cuidar de ti, fica atento, fica vigilante, porque uns já se desviaram-se e dando ouvido a espíritos enganadores e virão contra ti. Paulo também admoesta dizendo que sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que também que têm a consciência cauterizada. Paulo advertiu a Timóteo a tomar pleno cuidado com homens mentirosos. Preste muito bem atenção, que quem mente é filho do diabo e não é o que quero, é a própria verdade bíblica que diz isso. Cuidado e principalmente eu costumo dizer que essa é a pior que tem. É os costumes de homens. Invalidam a graça para validar os costumes. Colocando sobre os ombros dos demais pesos aonde eles mesmos não levam. Eles são fariseus. Eles querem que o povo viva aquilo que ele mesmo não consegue. Ele vive de fachada, de vida dobre. É uma coisa na igreja e fora é outra. E quer implantar costumes que não correspondem com a palavra de Deus. E eu quero dizer algo para você que me escuta através do Facebook, através do canal do YouTube. A igreja tem costumes. E ter costumes não é pecado, é bom, é importante para a igreja. Mas que aqui os bons costumes, os costumes sejam bons e sejam bíblicos. O que é errado é você ter más companhias, que exatamente vão corromper os bons costumes. Me diga, por amor de Cristo, o que é que tem de errado? Que alguém pode dizer, não, mas esse modo de vestir é costume de homem. Vestir decentemente não é costume de homem, é bíblico. Ainda que fosse costume de homens, se vestir decentemente com ordem e decência agrada a Deus, tanto ao homem e à mulher. Cuidado com certos costumes, aquela velha doutrina de homens que diz assim, o que é que tem? Isso é doutrina de homem, isso é costume de homem.
Isso também é doutrina de homem. O que é que tem é costume de homem. E a igreja de Cristo, o Senhor está nos advertindo, nos exortando a nós cuidarmos de nós mesmos, da nossa vida espiritual. Eu quero dizer para você, querido, que até o falso profeta faz chover fogo. Mas, pastor, o Senhor mostrou os perigos. Mas o que eu devo fazer para me se resguardar? O Senhor me mostrou o perigo das doutrinas de demônio, de homens que falam mentira, homens que têm costume de homens, como guardar o sábado e tantos outros costumes, festas que não são para a igreja, mas que são do Antigo Testamento, que são para os judeus. Costumes que invalidam e querem igual os fariseus, igual os judeus. Em um momento, eles diziam para o concílio dos apóstolos que para alcançar a salvação, os gentios tinham que se enquadrar com a lei, tinham que se circuncisar, tinham que sim guardar o sábado. E eu quero dizer para você, querido, que me escuta, nenhum costume de homem vai acrescentar na salvação, porque a salvação é algo de Deus para o homem, é gratuito, não vem do homem, é de Deus, concedido ao homem, revelado para homem. Agora o que eu devo fazer? Para você se resguardar, para você conseguir perseverar, você primeiro precisa crescer na graça e no conhecimento, como diz Pedro, capítulo 3 e o verso 18. Segundo Pedro, capítulo 3 e o verso 18. Pessoas, meus amados, que verdadeiramente eu lhe digo com toda clareza, que seguem doutrina de demônios, acreditam em homens mentirosos e gostam de costumes de homens, são exatamente aqueles que não lê Bíblia, que não medita nela, que não usa ela como bússola, que não usa ela para ser luz para o seu caminho, lâmpada para os seus pés. Essas pessoas são enganadas porque eles não querem crescer no conhecimento, descer mais um pouco, entender o texto, deixar Deus falar, deixar as ideias preconcebidas do texto e deixar a própria palavra falar para ele, instruí-lo, conduzi-lo. Você precisa mergulhar, você precisa fazer seus devocionais diários. Você tem que fazer leitura das Escrituras. Você não pode se dar o luxo de ser como esses profetas, dessas pessoas que querem viver de profecia. Você tem que ler a palavra de Deus e crescer. Não tem um ditado? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Quando você não tem conhecimento de Deus, o teu corpo padece, a tua mente padece, e quem está ao teu redor padece. Você é levado por todo vento de doutrina, você é carregado por qualquer falácia, por qualquer um que se apresente como mestre. Sabe por quê? Porque você não tem conhecimento. Quando a pessoa tem conhecimento, ele não se alimenta, ele já não aceita mais qualquer mensagem. Quando você tem conhecimento da palavra de Deus, você não come, você faz prova daquele ensino. Você faz prova daquele ensino, você não alimenta a palavra de qualquer coisa, você não se alimenta com pão fermentado, com pasto seco, você não se alimenta, porque você já tem um paladar, você já tem conhecimento. Quando um falso profeta se manifesta, pelas Escrituras você diagnostica ele.
Quando você vê algo que está ocorrendo e que precisa de uma direção, quando você tem conhecimento bíblico, você sabe resolver. Você é um homem bíblico dentro de casa, você é um bom funcionário dentro de casa, dentro do seu trabalho, porque você sabe, você não aceita, você precisa crescer na graça. Segundo, ler e meditar, você precisa meditar, ou meditar, ouvir e praticar. 2 Timóteo 4,15, Mateus 7,24, para você perseverar, como o próprio Paulo instrui Timóteo, dizendo: persevera nesses deveres. Para você perseverar, você precisa estar fortificado na graça de Cristo, como disse Paulo ao seu filho Timóteo, dizendo: filho meu, fortifica-te tu na graça de Cristo Jesus. Você precisa se fortificar. Você precisa fugir de tudo que é a aparência do mal. Você tem que se resguardar a sua vida na palavra de Deus. Ela é alimento para a tua alma, e persevera, né? Não faça igual os Gálatas, querendo colocar de novo os Gálatas, a igreja de Gálatas queria colocar a cabeça deles a retornar o jugo da servidão, voltando para os moldes tradicionais, voltando a praticar a lei. É isso que Deus está dizendo: fortifica na graça, lê a palavra de Deus, você vai ter entendimento. Foge da aparência do mal e persevera nisso. Começa e termina. Não começa mal para terminar mal, não. Nem começa bem para terminar bem, não. Mal, não. Não começa na carne para terminar na carne, não. Começa no espírito, meio e fim no espírito. Concluindo a carreira, esperando o fiel juiz te galardoar não somente a ti, mas todos aqueles que, meu amado, esperam a sua vinda. Salvará a ti mesmo a recompensa de andar segundo a palavra de Deus. Paulo também está afirmando para Timóteo: cuida de ti mesmo e te salvarás. Em livro de Mateus 25:20, a Bíblia 25:20, a Bíblia vai nos dizer que o próprio Deus, o próprio Senhor, naquela parábola, onde o Senhor da seara, do campo, da propriedade, deu 5 moedas, 5 talentos para um, 2 para um, e 2 para um e 1 para o outro. Os dois multiplicaram, e quando voltou o dono da propriedade e foi prestar conta com os 2 primeiros, e viram que eles trabalharam, se empenharam e perseveraram e produziram, frutificaram, foram fiéis ao Senhor. Aí o que ele diz? Entra, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Enquanto aquele que foi confiado ele enterrou, ele foi chamado de servo infiel. Vai te salvar. O Senhor só vai entrar no céu remido, lavado e comprado, obediente no Espírito. Só vai aquele que está andando na palavra de Deus, que nasceu de novo, que Cristo está moldado nele, que já não vive mais ele, mas Cristo está estampado, está vivendo na vida dele. Não é qualquer um não que irá se salvar. E os que te ouvem também se salvarão. O exemplo de cristão para o rebanho.
Paulo está dizendo, olha, tua influência e os que te derem ouvido, se tu cuidar de ti e tu perseverar nesses assuntos, nesses deveres, tu serás salvo e aqueles que te ouvir serão resgatados pelo Evangelho. O Espírito Santo irá convencê-los do pecado, do juízo e da justiça pelo teu bom testemunho de que tu está falando e está vivendo o que está falando. Eles olharão para ti e não verão confusão e nem contradição, Timóteo. Verão para ti, olharão para ti, ouvirão teus sermões, receberão os teus ensinos e verão e dizendo, verdadeiramente ele prega e vive o que ele anuncia. Por isso, meu querido irmão, seja uma influência. E eu quero concluir dizendo uma coisa para você. Não adianta gritar, sou homem de Deus, se o teu testemunho está atrás de ti, te desmentindo. E ele grita mais alto, além de estar te desmentindo, ele está dizendo que tu está mentindo, afirmando que tu está usando de palavras que não correspondem. Ele ainda vai dizer que tu não vive. Ele grita mais alto. Que Deus abençoe a todos. Fica aqui a minha conclusão do texto. Cuida de ti e persevera. Não em doutrina de homens, não em homens mentirosos, não em costumes de homens, mas na palavra de Deus. Como o Senhor disse para Josué, faz tudo conforme o meu Moisés te orientou. O que está escrito. Não se desvia dela nem para a esquerda e nem para a direita, porque ela te conduzirá prudentemente e tu prosperará o teu caminho.